Eu tenho algo de Deus aqui para passar para o seu coração. No livro de Isaías, no capítulo 6, menciona sobre o chamado do próprio Isaías. As palavras de Isaías, no verso de número 1 em diante, vai dizer assim: No ano em que morreu o rei Uzia, ou no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Aí ele vai dizer que depois de ver a visão do Senhor sentado no trono, ele vai dizer o que viu também. Eu vi serafim que estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, e com duas voava. E os serafins clamavam assim: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A Isaías vai completar assim, dizendo que ele ia perecer porque ele tinha visto o Senhor, que ele era um homem de impuros lábios, que habitava no meio de um povo também de impuros lábios. Quando Isaías menciona o chamado dele, e no mesmo verso ele acrescenta a morte do rei Uzias, não é por acaso. Isaías ele quer dizer alguma coisa com isso. A gente precisa saber quem foi o rei Uzias e por que Isaías ele fez essa conexão. O rei Uzias, com 16 anos de idade, o povo de Judá coloca ele como rei. E ele reina ali no reinado do sul, em Judá. A Bíblia vai dizer que Deus abençoa o rei Uzias grandemente. Fortifica ele ali, espiritualmente e materialmente ali, grandemente. A fama dele corria por toda Judá. O nome de Uzias corria por toda Judá. Então, tudo que um rei desejava ter, tudo que o rei queria ter, Uzias ele tinha. Porém, a Bíblia vai chegar a dizer assim, que Uzias, depois de já fortificado, ele exaltou o seu coração para a sua própria ruína. E a Bíblia vai dizer que ele pega incenso e tenta queimar incenso dentro do Santo dos Santos, que essa era a função dos sumos sacerdotes. A Bíblia vai dizer que se junta vários sumos sacerdotes e tenta colocar na cabeça de Uzias que essa função não era legal para ele. Tenta colocar na cabeça de Uzias que essa função não era responsabilidade do rei, mas sim dos sacerdotes. Porém, a Bíblia vai dizer que Uzias não quis ouvir. Ele quis fazer uma função que não era dele. Ele queria colocar sobre ele ali uma função espiritual, uma responsabilidade espiritual que não cabia a ele. A Bíblia vai dizer que imediatamente cresce um sinal branco de lepra na testa de Uzias. E ele morre ali, leproso, ele é enterrado fora da cidade, e não houve ali um cortejo, e não houve ali um lamento pelo rei. Houve uma pessoa que desobedeceu, que exaltou o coração e morreu como o indigente. Aí a Bíblia vai dizer em Isaías capítulo número 6, a chamada de Isaías, Isaías acrescenta a morte de Uzias. Depois de acrescentar a morte de Uzias, Isaías vai dizer assim: eu vi o Senhor assentado. Eu vi o Senhor assentado. E o Senhor não estava só assentado no alto e sublime, o maior trono que existe. Ele vai dizer que viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e ele viu os serafins, que cada serafim tinha 6 asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés, e com duas voava, e não ficava calado, clamava assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Então entenda essa conexão. A Bíblia vai dizer que Uzias exaltou o coração e tentou usurpar uma glória que não era dele, uma responsabilidade espiritual que não era dele. Logo em seguida, Isaías começa a falar da glória do Senhor, da responsabilidade espiritual do Senhor, tá certo? Que não pode ser compartilhada com homem algum. Então, o que é que Deus estava dizendo para Isaías nesse momento? Eu te chamo, mas Deus te dizer uma coisa. Lembra de Uzias? Que queria usurpar a glória, que queria autoridade para ele, tá certo? Só a mim pertence a glória, só a mim pertence a honra, só a mim pertence a autoridade espiritual. Então observe, quando Isaías faz menção de Uzias e faz menção do trono do Senhor, ele quer dizer que só a Deus pertence a glória. Só a Deus pertence a glória. Então, não é por acaso a menção de Isaías, tá certo? A Uzias e na mesma visão que ele teve no chamado dele. Nesse mesmo ano aí, Deus mostrou a Isaías de quem era a glória. E a glória só pertence a Deus. Amém? Que Deus ele te abençoe e te guarde em nome de Jesus.